21 e 22 diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Na versão que está projetada ali, King James diz: Em ti me agrado sobremaneira. Fecha teus olhos. Pai, Tu é a palavra, Teu é o poder. Não viemos aqui, Pai, esperando que aquilo que queremos seja feito. Eu venho aqui hoje com a expectativa de que o que Tu queres possa acontecer. Esse é o Teu povo, essa é a Tua casa. Reconhecemos falhas, Pai. Reconhecemos tudo aquilo que fazemos e vivemos, que não é segundo a Tua vontade. Mas nesse momento, Espírito Santo de Deus, nos colocamos na condição de filhos. Filhos Teus. Filhos que Te amam. Filhos que Te adoram. Filhos que são dependentes de Ti. Pai, que nessa atmosfera, no que está acontecendo aqui nessa tarde e noite, possamos mostrar toda a nossa dependência ao Teu respeito. Não aquilo que queremos, Pai, mas o que precisamos. Ministra as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode sentar. Este é o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Em ti me comprazo. Olha para quem está ao teu lado e diz assim: não conversa comigo. Vira para o outro lado e diz: não conversa comigo. Entendeu a mensagem? Entendeu a mensagem? Já posso descer. Quatro versões bíblicas dizem que, nesse texto, em quem eu me agrado. Apenas a João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia que nós aprendemos na nossa infância. Quando você recita um versículo antigo, e quando eu digo antigo, é numa versão antiga, você está citando normalmente João Ferreira de Almeida. Aparece lá palavras: em quem me comprazo. E é uma palavra que nós acabamos não usando muito. Mas esses dias houve uma porção de Deus sobre essa palavra na minha vida. Porque complacência não tem a ver com eu me agradar apenas de alguém. Tem a ver com eu me agrado tanto desse alguém que eu ajudo ele a fazer o que era obrigação dele. Tem noção a diferença entre alguém que eu gosto de estar com alguém que eu gosto de ajudar? Coloca de novo Lucas capítulo 3, versículo 22. Tu és o meu filho amado, e eu gosto de te ajudar a fazer o que tu viesse fazer.
Essa palavra foi dada para todas as pessoas? Sim ou não? Essa palavra foi dada a Jesus. Quem estava falando aqui era o Pai. Jesus estava sendo batizado. Várias pessoas foram batizadas ali. João estava batizando. E de repente, quando chega a hora de Jesus, Jesus mergulha. E quando ele volta do mergulho, ele volta orando. A sequência dos fatos diz isso. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, várias pessoas eram batizadas. Sendo batizado, Jesus foi imergido nas águas. Aí quando ele volta orando o céu se abriu. Até a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o céu estava fechado. Até porque erramos, pecamos, transgredimos. Havia uma lacuna de mais de 400 anos em que não se ouvia a voz de Deus. Os profetas se calaram. O que se sabia sobre Deus tinha a ver com as Escrituras, com o Pentateuco, com o que estava escrito. Mas Deus falava com as pessoas? 4 séculos que ninguém ouvia. Aí de repente Jesus entra na água e quando ele volta, o céu se abre. Quem ouviu a voz de Deus? Jesus e quem estava ali. 400 anos de silêncio foi quebrado. Está começando a entender isso? 400 anos de silêncio foi quebrado. Quem é que estava sendo batizado ali? Pecadores. Jesus, a voz de Deus não foi ouvida naquele dia no templo. A voz de Deus não foi ouvida naquele dia na sinagoga. A voz de Deus foi ouvida na beira de um rio, onde pecadores estavam sendo batizados. Quando Jesus é batizado, o céu se abre. A voz de Deus ecoa. E algo é dito sobre Jesus. Este é o meu filho. Depois de 400 anos de silêncio, o silêncio é quebrado com Deus dizendo: este é o meu filho. E hoje eu tenho prazer em ajudá-lo a fazer o que ele veio fazer. Quando nós lemos a Bíblia, dá de uma forma didática, fácil, para dividir o Evangelho em 2 vertentes. O Evangelho da salvação e o Evangelho do reino. Quem aqui já entregou a vida ao Senhor Jesus? Levanta sua mão. Você foi encontrado através do Evangelho da salvação. Foi a palavra que foi apregoada sobre a tua vida. Foi o louvor que te trouxe a essa atmosfera. Foi a hora que você entendeu que sem merecimento nenhum, Deus se apresentou a você. Usando um homem, usando uma mulher, usando uma situação, usando uma doença, usando uma grande alegria. Porque não é verdade que todos tiveram um encontro com Deus nos seus piores momentos. Eu sou um dos que tive um encontro com Deus no meu pior momento. Mas muitos tiveram encontros com Deus em momentos extraordinários. No nascimento de um filho, num novo emprego. Glória a Deus por isso. Não dá para medir qual é o mais importante aí. O importante é que para viver o Evangelho da salvação, o Senhor se apresentou a você. Só que o problema é quando se passa um dia, um mês, um ano, 10 anos, eu ainda estou vivendo apenas o Evangelho da salvação. Como assim, pastor? E como assim eu estou vivendo o Evangelho da salvação?
Para você entender o que eu estou falando, eu preciso dizer o que é o evangelho do reino. Todo mundo entende a palavra reino como rei, súditos, pessoas que servem. Todo mundo entende isso? Sim, Jesus veio pregar o evangelho da salvação, mas veio nos ensinar a viver o reino de Deus. Quantos creem nisso? Se você foi encontrado pelo evangelho da salvação, o passo seguinte, imediato, é viver o evangelho do reino. E viver o evangelho do reino é representar o evangelho do Senhor aqui nessa terra. Não é o que você escuta, agora é o que você faz. É como você anda, é com quem você fala, é como você trabalha, é como você exerce a sua função no seu trabalho, na sua rua. É um político que exerce o evangelho do reino, sendo o melhor naquilo que faz. É um médico que exerce o evangelho do reino, sendo o melhor no que ele faz. Quem vive o evangelho do reino sabe quem é o rei, e honra ele, fazendo parte desse reinado. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem do nada alguém passou na rua e disse: você é crente? Levanta a mão quem já fez isso, do nada. Dependia da roupa que você estava vestindo, do que você estava comendo, de onde você estava. Numa dessas comunhões que nós temos, e glória a Deus, a nossa igreja é uma igreja de comunhões. Você não tem noção como eu fico feliz quando eu vejo uma foto de um grupo numa praia da nossa igreja junto. Quando eu olho para uma mesa bem grande, com um bocado de gente aleatória comendo, e eu vejo que tem um grupo da igreja lá, eu fico mais feliz ainda quando eu estou. Mas a curtida é imediata, sabe por quê? Porque aquilo é evangelho do reino. Numa dessas comunhões nós estávamos numa praia. Acho que Davi estava soltando uma pipa. E eu, de muitas coisas que eu fui na minha vida, eu nunca fui bom com pipa. Nunca fui. Era bom no peão, na bola de gude. Bola de gude se joga assim, viu? Nada de assim. Só no Rio de Janeiro que pega. Tem que jogar assim, né? Mas na pipa não. Aí o menino tá lá com a pipa, eu disse: deixa eu tentar. Só que a pipa já estava alta, estava sob controle. Peguei aqui, ó. Aí do nada um incircunciso diz: chega na igreja, diz que é bom de pipa. Pai do Senhor, irmão. Todo mundo disse: ele está aí, olha. Foi o Senhor pegar nossa pipa, ele se pronuncia. Olhos nos veem. Tudo bem com isso? Você tem algum problema com isso? Eu também não, porque eu vivo o evangelho do reino. Quem vive o evangelho do reino não tem duas caras. Quem vive o evangelho do reino não tem dois procedimentos. É uma coisa só. Quem vive o evangelho do reino, quando está com raiva é reino, quando está feliz é reino. Quando compra um carro novo é reino, quando o carro está parado no meio da rua quebrado é reino. Agora eu vou falar a diferença do reino, de salvação para o reino, né? Porque a salvação você está sempre lá, Jesus te chamando: vem para mim, meu filho, eu quero cuidar de você, eu quero tomar conta da tua vida, eu quero ser teu líder, eu quero ser teu rei. Evangelho do reino é você estar sentado no mesmo lugar e dizendo: está tudo dando errado, mas eu sei em quem eu tenho crido. Porque no mundo tereis bonança. No mundo, tudo que você quiser vai dar certo. No mundo, o restaurante vai vender pelo menos 100 pratos por dia. No mundo tereis, mas tende eu. Quem vive o evangelho do reino surpreende o inimigo. Porque o inimigo, ele não te conhece por dentro e por fora. Só um te conhece por dentro e por fora. Como é o nome dele? Mas o inimigo, por andar ao teu redor, ele
conhece algumas coisas que tu já caiu. Coisas que acendem em você gatilhos, como a psicologia chama, né, pastor Lama? Que desatam o velho homem, que o miserável deveria ter morrido lá no batismo, mas ele sabe nadar. E vez por outra ele se levanta. É ou não é? Deram uma boia a ele. Quem vive o evangelho do reino, acredita que aquele momento de dificuldade é uma grande oportunidade para se ter bom ânimo. Só para você ter noção aqui, quem está enfrentando um momento muito difícil, fica com a mão assim, quem está do lado diz assim, ó, tenha bom ânimo. Talvez não era isso que você queria ouvir hoje, mas é o que a palavra diz, e o que a palavra diz é suficiente. O combustível para tu sair do teu momento é, diga de novo, tenha bom ânimo. Eu, o Senhor, venci o mundo. E dentro da cultura da nossa igreja aqui, cultura de reino da nossa igreja, nós somos generosos. Todo mundo averba isso, somos ou não somos generosos? Porque a generosidade não tem a ver com quanto eu tenho. Tem a ver com quanto o que é meu está disponível. Eu nunca liguei para ninguém aqui para pedir um real. Pedi a alguém aqui. Glória a Deus por isso. Seria um momento bem difícil alguém se levantar aí agora e dizer, já me ligou pedindo dinheiro. Nunca pedi. Eu peço pastel. Não saia não, viu, Alexandre? Fica aí. Você está me devendo. Eu peço para me chamar para um churrasco. Essas coisas a gente pede, né? Dinheiro. Não. Mas se um dia eu precisar pedir a alguém, eu acredito que eu tenho algumas pessoas que eu começaria batendo na porta. Porque no evangelho do reino, o rei sabe a quem ele pode recorrer. E o súdito sabe a quem ele pode recorrer, sim ou não? É muito importante eu saber na porta de quem. Se eu não receber o que eu quero, eu vou receber pelo menos um abraço e uma palavra de encorajamento. Porque nem sempre o meu tanque de bom ânimo está cheio. Mas por fazer parte de um evangelho do reino, eu sei na casa de quem é posto de gasolina, e meu tanque vai sair dali cheio. Eu já quero te dizer nessa noite, começar essa palavra, dizendo que talvez você está andando com o tanque vazio, porque você fez uma escolha muito difícil, andar só. E no evangelho do reino, eu ando sempre do lado de uma grande multidão. Talvez a tua grande multidão sejam 4 pessoas. Talvez a tua grande multidão sejam 15 pessoas, seja um ministério de louvor, 3, 6, 7 pessoas. Foi para este reino que o Senhor te chamou. Se você anda sozinho, você não faz parte de um reino. Você é um nômade. E para quem é nômade falta água, para quem é nômade falta comida, para quem é nômade falta sombra, mas para quem faz parte do reino, sempre tem um lugar com sombra, sempre tem um lugar com água, sempre tem um lugar de comida. Eu quero te dizer que hoje acabou essa tua vida de nômade. Você veio aqui para entender que você faz parte de um reino. Sim, a tua dor me importa. A tua alegria também. Se fazemos parte de um reino, precisamos conhecer o nosso rei. E na Bíblia, Deus costuma se revelar de algumas formas. Se mostrar de algumas formas. Uma das formas é através da revelação. Quem aqui escolheu ser salvo? Como é que eu posso escolher uma coisa que eu não tenho poder para comprar, né? Todo mundo entende que fomos salvos pela graça. Porque nos arrependemos. Porque o Senhor nos encontrou.
Porque Ele se revelou para nós. Todo mundo entende isso? Então tem uma forma em que Deus se apresenta. É quando Ele se revela para nós. E quando Ele se revela, Ele mostra que nos ama. Ele mostra que com Ele nós somos melhores. Ele mostra que tem um plano salvífico para nós, para a nossa família, para onde nós trabalhamos. Deus agora, nesse momento, nos mais variados lugares dessa terra, está se revelando para pessoas. E é maravilhoso, sabe? Deus se revela através de uma criança. Deus se revela através de uma mesa. Deus se revela através de um remédio. Deus se revela através de uma pregação. Deus se revela através de um louvor. A revelação é um primeiro passo. Existe outra forma que Deus se revela. Através da relação. Vamos lá? 2 grupos. Revelação. Relação. Revelação você não tem controle. Você não tem nada que você possa fazer aqui para Deus se revelar para você. Ele simplesmente se revela. Mas relacionamento é uma escolha. Sim ou não? E como é profundo quando Deus se revela através do relacionamento. Você tem noção? O que é por você orar, Deus se apresenta para você. O que é por você pregar, Deus se apresenta para você. O que é porque você abraça as pessoas com amor, Deus se revela para você. É quando você é generoso com o que você é, com o que você tem, Deus se revela para você. Relacionamento só tem quem aceita. Antigamente haviam relacionamentos, e alguns países ainda mantêm isso, que a pessoa casa com o outro de forma obrigada. O pai faz um acerto com o pai da outra, e daqui a pouco, com tantos anos, a pessoa vai e se casa. Nós não vivemos num país assim, em tese. Então você escolheu estar do lado da esposa que você tem. Você escolheu estar do lado do marido que você tem. Nunca, nesse mundo, o nível de relacionamento que eu tenho hoje com a pastora Cléo se compara ao que eu tinha quando nós nos casamos. Eu tinha 23 anos. Num processo inicial de maturidade. Hoje, não estamos completos ainda. A gente vai se conhecer até Jesus voltar a nos tomar para si. Mas hoje o amor, ele ocupou espaços que não ocupava antes. Ele atuou na minha personalidade, no meu jeito, na minha forma de agir, nela também. Como é o nome disso? Relacionamento. É impossível servir a Deus e ter intimidade e profundidade sem relacionamento. E como é precioso saber que quando tu se ajoelha, ou senta, ou deita para orar, sei lá como é que tu ora, você está dedicando aquele tempo ao relacionamento. Quando tu para ler a Bíblia, você está dedicando aquele tempo ao quê? Relacionamento. Quem vive só o Evangelho da Salvação, ele não procura ler a Bíblia, ele não procura orar, ele procura alguém que faz isso e vai falar para ele o que ele precisa ouvir. Quem entendeu? Vai procurar um profeta, uma irmã do Wi-Fi. É ou não? Quem quer relacionamento procura a Bíblia. Quem quer relacionamento procura, ó, aqui o joelhinho, ó. Ou deitar, ou sentar, ou andar. Glória a Deus quando vem um irmão do Wi-Fi dar uma palavra. Glória a Deus por isso. Mas a minha vida não depende dela. E a sua?
A minha vida depende daquele que eu busco relacionamento. Nenhuma decisão da minha casa foi tomada pela revelação de outra pessoa. Pode ter sido combustível, entendeu a diferença? Pode ter sido combustível, mas fator decisivo, eu, ela, Lucas, oração. Senhor quer, faremos. Uma vez, diante de tantas coisas que a gente já viveu, a gente estava no 13 de maio, não sei se ainda existe, tem um círculo lá assim, um lago com círculo, e eu estava sentado ali, e era mais ou menos esse período do ano, nós casamos em dezembro, e eu estava sentado ali, eu olhei para ela e disse, a gente já está noiva há um tempo e eu queria casar, eu também, disse, eu não sei o que Deus quer de nós, para que isso aconteça, ela disse, eu também não sei, disse, porque eu deixei currículo. As aulas que eu estou dando à noite, que eu dava aula em pré-vestibular, são instáveis. Pré-vestibular na época era, você recebia dinheiro de janeiro a outubro. Em novembro os alunos começavam a sair, as turmas diminuíam. A gente nem tinha dinheiro, nem em novembro, nem em dezembro. E não era o suficiente para eu amontoar e pagar, sabe? E me preparar para casar. Não dava. E eu parei ali sentado naquele giradouro. E veio um rapaz com um cooler. Picolé, irmão? Picolé, irmão? Picolé, irmão? Quero não. Ele passou. Parou. Olhou para mim. Eu não vou mostrar uma santidade que eu não tenho. Você vai me roubar. Misericórdia. Eu respirei fundo, já preparei. Eu disse, os R$5 que eu estou aqui, vai embora agora. Ele voltou. Estava sentado Cléo aqui e eu aqui. Ele sentou no meio, ousado. Olhou para mim e disse, sabe o que acontece, irmão? Tem coisa na nossa vida que é assim, ó. Do nada Deus aparece. E Deus nunca aparece por qualquer motivo. Deus aparece para dar um destino. Eu não sei sobre o que vocês estão falando aqui não, mas Deus mandou dizer uma palavra a vocês. Se posicione porque vai dar certo. Eu comecei a chorar, eu chorei tanto que eu não comprei um picolé do rapaz. Eu devia ter comprado, né? E a gente saiu dali, sabe? Vamos casar! E casamos. E estamos aqui. E esse ano vamos completar 17 anos de casados. Foi o irmão? Não, mas ele foi combustível. A decisão não foi tomada por causa dele, mas Deus usou ele. Você entende a diferença? Porque relacionamento é isso, é reconhecer a voz daquele que está falando com você. Meu pai partiu ano passado e eu dizia muito e continuo dizendo. Às vezes estava brincando 10, 15, 20 meninos. O pai de um chamava fulano. Eu nem olhava porque eu sabia que era o pai de fulano. Mas quando o meu me chamava de novinho. Primeiro porque eu sou muito novinho. Segundo porque eu sou o mais novo da casa. Ele dizia novinho. Se outro homem chamasse, eu sabia que era outro homem, mas meu pai. Como é o nome disso? Você está entendendo, né? Eu conhecia a voz do meu pai. A forma dele falar. E você conhece a voz do seu Deus? Chegou a hora de você viver o Evangelho do Reino. Porque no Evangelho do Reino, você reconhece a voz do seu Deus, do seu Rei. Quando Deus se apresenta para você apenas pela revelação, a revelação vem para suprir, sabe, alguma coisa. A revelação vem para suprir, por exemplo, o fato de que só Ele te salva, você foi salvo. Supriu isso.
A revelação vem para suprir uma dor que você tem, uma enfermidade. E ele vem, ele te cura. Como é o nome disso? Revelação. Mas relacionamento é diferente. Relacionamento vem para nos amadurecer. É um Paulo que relata que tinha um espinho na carne, mas que onde ele passava, a sombra dele curava. Não parece antagônico isso, né? Um homem que tinha um espinho na carne, o que é que ele tinha? Não sei. Não vou sugerir. Mas onde ele passava, a sombra dele curava. O lenço dele curava. Como é o nome disso? Esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. É eu começar a falar aqui, você começar a ver um homem de 1,93 m, 110 quilos, cabelo ruim, e 15 minutos depois você não sabe mais quem está falando, você só está entendendo que quem está falando com você é Deus. Não é porque quem está falando aqui é perfeito, é porque existe relacionamento. A geração de hoje tem pedido muita revelação. Revela-nos, Senhor, revela-nos, Senhor. E é maravilhoso quando em um culto pessoas falam em outras línguas, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Mas é extraordinário quando você toma uma posição na sua vida e decide nunca mais cair. Nunca mais dar vazão ao velho homem. Nunca mais ser o que antes gerava vergonha em Deus. E a partir de agora, mostra para a terra quem é o teu Deus. É extraordinário quando alguém que não tinha controle emocional, agora na hora do pico emocional ele ora. Ele se cala. E Deus sabe para mim como muitas vezes é difícil calar. Porque como eu disse, o miserável do velho homem tinha que ter morrido ali no batismo. Uma vez por outra ele está aqui, com uma boia gigante laranja, dizendo assim, eu estou aqui, viu? Mas eu preciso anunciar essa terra quem é, meu Deus. E tem pessoas que eu preguei para ele um dia, um mês, um ano, e um dia ele se converteu. Só basta uma vírgula errada minha, e talvez ele caia. Eu não vou dar essa vírgula. Quantos assumem esse compromisso comigo? Cuidado, viu? Nós não seremos motivo de desonra. Eu entrei no quarto do meu filho nesses dias. Ele estava orando, ele dizendo assim, Deus, obrigado por não esquecer de mim. Deus me permitiu entrar na hora que ele orou isso. E eu lembrei que um dia eu orei aquilo ali. Numa casa de adultério, numa casa de agressões, numa casa de palavras contrárias, numa casa em que faltava tudo. Meu filho está orando numa casa que o pai e a mãe dele se amam. Meu filho está orando numa casa em que Deus tem suprido tudo. Porque viveu o evangelho do reino. É gerar uma nova geração para esse reino. Quando a gente procura viver o evangelho do reino, relacionamento, a gente realmente nos tornamos imagem e semelhança de Jesus. Vamos lá, imagem. Imagem tem a ver com parecer, né? E semelhança é o quê? Tem a ver com como você age. Sim ou não? Deus me abençoou para eu ir para outro país. Foi a primeira vez que eu saí desse país. Na primeira parada
caminhada que nós demos, fomos fazer um city tour. Uma pessoa pediu para... Você é de onde? O cara, do Brasil. Você é de onde? Do Brasil. Todo mundo estava no grupo comigo que estava do Brasil. Aí quando perguntou, você é de onde? Eu fiz, Paulista, Pernambuco. Ele, Paulista ou Pernambuco? Eu disse, não, Paulista é uma cidade de Pernambuco. Fez, tá certo. Aí o camarada do lado fez, do Janga? Não foi? Do Janga? Eu fiz, quase. Aí, Janga é elite, né? Eu sou elite da elite, pau amarelo e Yellow Jack. Eu sei até o inglês, né? A muriçoca lá de Suane, no Janga, não se compara a muriçoca de pau amarelo. A muriçoca de pau amarelo é treinada, né? Ela só morde do joelho para baixo. A de Janga é do joelho para cima. E 3 minutos depois, aí conversando, ele discutiu um negócio lá, e não importa, daqui a pouco ele... Você é o quê? Eu sou professor. E pastor. Porque a conversa estava numa história, eu disse, professor e pastor, ele deu uma risada boa, assim. Aquela risada escarnecedora. Aí depois ele disse, o senhor com um copo de café, vindo dali, eu sabia que o senhor era crente. Disse, que mistério é esse? Ele, o jeito de andar. Disse, tem jeito para andar com café? O café é ruim, horrível o café de lá, triste. Eu acho que eu estava andando assim porque o café era ruim, né? Sei. Ele, eu fui longe, eu disse, esse cara é crente. Eu digo, o senhor é? Ele, não, eu conheço um, quando eu vejo. Reino, 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 reino. Imagem é parecer. Semelhança é agir conforme o que você é. Você entende o que é Jesus ser chamado? Põe de novo o texto ali. Lembra qual foi? Tu és o meu filho amado, e o que tu veio fazer, eu vou te ajudar. O que Jesus já tinha feito aqui. Você sabe o que Jesus tinha feito até o capítulo 3 de Lucas? Nada. Tenha nascido. Aqui a Bíblia não diz que ele fez um milagre. Aqui a Bíblia não diz que ele contou uma parábola. Aqui a Bíblia não diz que ele chamou um discípulo. Aqui a Bíblia não diz isso. Se ele fez, não sei, isso é que a Bíblia não diz que ele fez. Mas o Senhor já estava dizendo a ele assim, ó. Em quem me compraz, ou seja, em quem eu não só tenho prazer, como eu ajudo ele a fazer o que ele foi chamado para fazer. Você concorda que existem 3 visões aqui nessa terra? Se eu puder classificar. Primeiro é a visão do homem. O homem vê o quê? O que está diante dele. O que está diante de nós aqui você pode ver, sim ou não? Você pode ver minha camisa. Você pode ver a camisa do irmão que está do lado. Você pode sentir o perfume de quem está do lado aí. E aqui nessa igreja você pode usar Avon, viu? Avon, Natura, você pode usar, não tem problema não. Você está vendo, porque humanamente falando, nós vemos no tempo. O diabo não é assim. O diabo vê teu passado. O diabo vê o palavrão que tu disse, a raiva que tu executou, o traidor que você era, o adúltero. Ele vê quantas vezes você comprou e não pagou. Ele vê quantas pessoas você enganou. Ele olha para o teu. Por isso que o nome dele é acusador, adversário. As acusações dele não é com base no que você é agora. É com base no que tu fez aonde? No
Com Deus é diferente. Ele vê o teu futuro. Ele começa a olhar a porção que ele colocou em você e dizer: eu sei o que eu coloquei nessa pessoa. Eu sei o que eu coloquei nesse filho. Eu sei o que eu coloquei no pastor que nem sabe que tem chamado ainda, mas tem, que está sentado no meio dessa igreja. O Senhor vê o que Ele colocou em você. E é o relacionamento com Ele que vai fazer com que o que Ele colocou em você floresça. Talvez o segredo da tua cura está no relacionamento que você ainda não tem. Talvez o segredo do novo momento, do novo nível, está no relacionamento que você não tem. Talvez hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: chega! Eu te quero numa nova profundidade. Quando Deus olha para Jesus, Ele diz: este é o meu filho. O Senhor estava se vendo em Jesus. Quando o inimigo olha para você, ele vê o quê? Um adversário ou um cúmplice? Ah, pastor, depende da hora. Eu espero que a partir de hoje o inimigo só te veja como adversário. Eu espero que a partir de hoje a única coisa que ele veja a teu respeito é teu passado. Porque no teu presente vai estar Jesus, no teu futuro vai estar Jesus, no futuro dos teus vai estar Jesus, no futuro de pessoas que não te conhecem, mas vão conhecer Jesus através de você, vai estar Jesus. Porque você vai sair daqui diferente. Hoje foi um pouquinho pesado, né? Salmo 18, para aliviar. Não tem um salmo que não tem uma coisa bonita, né? Vamos ver se alivia no Salmo 18. Vamos ver, Arnaldo, se no Salmo 18 a coisa fica mais leve. Salmo 18, versículo 21. Pois tenho andado nos caminhos do... Como é o nome disso? Salvação ou relacionamento? Evangelho da salvação ou evangelho do reino? Não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Continue. Todos os seus mandamentos estão presentes no meu ser. Não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele e não me permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou. O Senhor me recompensou. De novo, o Senhor me recompensou, segundo a minha justiça, conforme a pureza que os seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e... Isso é similaridade, né? Vamos lá. Ao fiel e bondoso, ele se revela o quê? Ao irrepreensível, te revelas o quê? Agora algo vai acontecer. Veja que mudança. Ao puro te revelas, mas ao perverso... Deixa o texto aí. Você entendeu, né? Quando foi fiel e bondoso, Deus foi o quê? Fiel e bondoso. Quando foi irrepreensível, Deus foi o quê? Quando foi puro, Deus foi o quê? Mas quando foi perverso, Deus não pode ser perverso. Deus não pode ser mau. Deus não vai agir com maldade com você. Deus não vai agir com aquilo que não faz parte dele, porque você errou. Mas ele vai agir de forma, aqui não tem altura, severa.
Vamos lá? Perverso severo. Mas com o perverso reages de forma... Não. Severa. Mas ao perverso reage de forma... Porque perversidade é do inimigo. Severidade é de um pai que quer relacionamento. Quem tem ou teve um pai severo? Quem ama esse pai? Você ama seu pai? Obrigado, eu também amo você. Porque a severidade tem a ver com não quero assim, não é assim. Não foi para isso que eu te chamei. Não é dessa forma que você vai resplandecer a minha glória. Eu tenho um ajuste para você. Ao perverso, reages de forma o quê? Qual é a palavra? Em todas essas correspondências, a gente começou ali a olhar e dizer, eu acho que eu me encaixo aqui. Eu acho que... Mas quando chegou no perverso, gerou aquela expectativa. Não, o perverso ele vai ser ruim. O perverso ele vai ser destruidor. Não, o perverso ele vai ser o quê? Eu termino essa palavra dizendo que esse texto fala de um princípio que é muito esquecido por muitos. Mas o Senhor me fez meditar nesse princípio, que é o princípio da reciprocidade. É uma palavra difícil, mas a gente vai dizer. Diga, reciprocidade. Pastor, e esse princípio está na Bíblia? Para todo estudante de teologia, você tem que ter pelo menos um texto e pelo menos 3 citações para confirmar. Eu vou dar 12. Não precisa projetar não, viu? Não vai dar tempo não, tá bom, meu filho? Não se preocupe não. Onde é que o princípio da reciprocidade está na Bíblia? Pastor, não vai dar tempo de eu copiar não. Você assiste o culto depois, online, e vê se o que eu estou falando está na Bíblia. Amem uns aos outros. Reciprocidade. João 13, 34. Aceitem-se uns aos outros. Romanos 15, 7. Saúdem uns aos outros. 1 Coríntios 16, 20. Tenha igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 24 ao 25. Sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5, 18 ao 21. Suportem uns aos outros. Efésios 4, 1 ao 3. Não tenha inveja um dos outros. Gálatas 5, 25 ao 26. Deixem de julgar uns aos outros. Romanos 14, 13. Não se queixem um dos outros. Tiago 5, 9. Não falem mal um dos outros. Tiago 4, 11. Eu tenho mais 25 citações. Como é o nome disso? Sabe o que eu estou te dizendo aqui? Ao justo e fiel, ao fiel e bondoso eu fui o quê? Ao limpo e puro eu fui o quê? Ao perverso eu fui o quê? E ao generoso eu vou ser o quê? Ao generoso eu vou ser o quê? Então também vou ser generoso. Você quer que Deus se apresente na sua vida de forma generosa? Seja generoso. Eu vou dizer de novo, talvez você não entendeu que eu cheguei no final da palavra. Era para ter celebrado. Ao puro, o Senhor foi. Ao limpo, Ele foi. Ao bondoso, Ele foi. Ao perverso, Ele foi. Mas ao generoso, Ele vai ser. Lá em Mateus 14, 13 ao 21. Um menino chato. Que idade o menino tinha, eu não sei. Foi passear. E o passeio dele foi bem intencional. Ele foi ver Jesus. Porque Jesus estava passando ali. E ele ouviu falar que onde Jesus passava tinha milagre, tinha cura, tinha transformação. E ele disse, eu não vou ficar um pouquinho de tempo não, eu vou passar o dia lá. E ele sai de casa e leva um lanchinho. Qual foi o lanche dele? Só a igreja que lê a Bíblia. A Bíblia diz que tinha mais de 5.000 pessoas ali, sim ou não? Dá para ver todo mundo que está nessa igreja hoje. Aqui não tem 1.000 pessoas. Imagina ver alguém no meio de 5.000 pessoas. O que é que dá a entender?
Vem cá, Emerson. Esse cabelo bonito aí. Olha que menina bonita. Esticou, não foi? Como é que aquele menino foi visto, hein? O que tu tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Felipe, tô com vontade de dar um cascudo desse menino. No chato. Aí já vem Jesus. O povo tá com fome, alimente eles. Fica aí. Jesus está falando aí, tu vai embora. Alimente aí o povo. 5 pães. Ah, Jesus, se a gente tivesse o dinheiro aqui de 1 ano de comida, não dava para pagar para todo mundo comer. Agora tem um menino ali. Chato. Que para onde a gente vai, tá aqui, ó. Com uma bolsinha, um negócio aqui do lado. E eu perguntei a ele o que, é que tinha dentro. Tinha o quê? Aí o menino ouviu, ó. Ele tá com fome, é? Dá para ele comer? O menino ouviu Jesus dizer: o que é que tem aí? Aí o menino coloca o lanche na mão de... Isso é um ato de generosidade. Aí Jesus diz: manda todo mundo sentar. Inclusive o generoso. Vamos chamar ele de generoso agora. Porque até esse momento ele era um menino, agora ele é o generoso. Manda todo mundo sentar. Aí senta o... Vai acontecer um negócio agora e é com pão de manhã. Eu não tô... Jesus pega o pão, parte o pão. Começa. Pão para tu, pão para tu, pão para tu. Parte o peixe, peixe para você, peixe para você, peixe para você. Pode servir. Aí o menino está aqui, ó. Vê se na Bíblia ele disse: o primeiro pedaço é meu. Ei, yeah. Tem que me ver. Estou servindo na igreja, ninguém me vê não. É. Vamos embora. O coração dele era o quê? Parece que eu estou vendo ele aqui, ó. Comeu. E já está em 100. Já vai em 1000. Já pensou ele vendo outro menino comer o pão e se engasgando? Quando foi dando 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, a felicidade já era suficiente saber que todo mundo comeu. Aí chega o pedaço dele. Come. Quer mais? Aham. Quer mais? 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 A Bíblia diz que comeram todos até sobrar 12 cestos. Ele não só comeu, ele se abasteceu. Porque em corações que são generosos, a porção ela é recalcada. Eu vou terminar. Quando terminou tudo, sobrou 12 cestos. Na minha opinião, era para ser do menino. Mas eu não posso contar porque a Bíblia sou eu. Mas na minha opinião, porque no coração daquele menino, já pensou ele chegando em casa? Manhinha, sabe quantas pessoas comeram do seu pão e do seu peixe? 2, ela, ele mais.
10. Muito mais. Oxê. Mais de 10 mil. Oxê, que mentira é essa, menino do cabeção? Como é que pode 10 mil pessoas comer de 5 pães e 2 peixinhos? Ah, manhã. É porque na minha mão só 5 pães e 2 peixinhos. Mas na mão de Jesus... Você é generoso? A partir de hoje você é generoso no perdão, diga amém. A partir de hoje você é generoso na paciência, diga amém. A partir de hoje você é generoso em dar oportunidade a pessoas, diga amém. A partir de hoje você é generoso nas suas ofertas. A partir de hoje você é generoso no seu servir. A partir de hoje você é uma pessoa generosa. Porque na sua mão são só 5 pães e 2 peixinhos. Na mão de Jesus é alimento para multidões, para gerações. Eu tenho 3 coisas para fazer ainda hoje. 3. Mas a primeira delas é te convidar a ficar de pé. Pode tirar aqui. Só tu és santo. Só tu és. Só tu és. Não há outro. Não há outro. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. A casa tu és. Tem uma porção generosa para a tua vida hoje aqui. Chega. Os filhos já estão chegando. Você é filho, você é filha. Tem uma porção generosa para você. Cadê você para Jesus? É hora de você entregar a Ele os teus 5 pães e teus 2 peixinhos. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Todos os versos e canções. Cadê você para Jesus? Vem entregar a tua vida a Ele agora. Teu é o reino. O que é que você está esperando? E o poder, amém. Teu é o reino. Cadê você, generoso? Cadê você, generosa? Deus está mudando a tua história hoje. Vem para Jesus. Só tu és. Só tu és. Só tu és. Não há outro.
Seja generoso agora com quem está do seu lado. Um dia você teve nesse momento também. Alguém te ajudou, agora é a tua hora. É hora de viver o evangelho do reino. Vai até essa pessoa, dá um abraço nela. Declara a liberdade, declara o amor de Jesus. Deixa Deus te usar. Oh. Só tu és santo. Só tu és.